Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um assunto muito profundo na fé judaica. Uma coisa que nós temos provas, óbvio, e nós temos muitos sábios falando a respeito desse assunto. O assunto que eu queria falar hoje é reencarnações. Sim, reencarnações. No judaísmo, um dos bases da nossa fé, da nossa religião, é reencarnações. Como funciona no judaísmo? É muito simples. Cada pessoa, cada alma, ela vem nesse mundo para fazer um papel, consertar algumas coisas. E quando ela termina essa missão, ela vai para o mundo vindouro. Em caso que ela não conseguiu terminar ou não cumpriu o papel que para isso ela foi mandada para esse mundo, ela vai ter que voltar e vai ter que cumprir aquele papel que ela não cumpriu na vida passada. Nós temos muitos relatos dos muitos sábios, dos muitos grandes figuras da Torá, que eram reencarnação e pós-reencarnação. Por exemplo, Moisés, a reencarnação de Noé e a reencarnação de Shet, que é o descendente, que é o filho do Adão. Ou, por exemplo, o Sansão, todo mundo conhece. Ele é a reencarnação do filho de Aarão, que morreu quando entrou no templo, quando não era permitido, o Nadav. E nós temos muito mais. Mais um exemplo, por exemplo, o Pinchas, o neto de Aarão, que depois fazer uma coisa que eu vou contar depois, ele virou sacerdote também. Ele reencarnou depois no corpo de Elias, o profeta. E todo mundo sabe que Elias, profeta, não morreu. Ele subiu ao céu no formato inteiro do corpo inteiro dele. Mas eu queria mostrar para vocês, dentro da Torá, algumas histórias que mostram plenamente o processo de reencarnação um após o outro. Ok, eu vou basear o estudo através da Zohar, do Talmud e nos livros de ensinamentos do grande rabino cabalístico, Rabino Yitzhak Luria, o conhecido como Arizal. Ele é um grande cabalista que, através dos estudos dele, os livros que ele passou para os alunos dele, nós estudamos nosso Kabbalah de hoje. Todo o conhecimento que nós temos de como funciona o mundo espiritual é através dos livros dele, dos ensinamentos dele. Agora, vou começar. Por exemplo, na nossa Torá, a gente vai encontrar a história do Abraão. Mas a história do Abraão na Torá começa quando ele tinha 75 anos. Antes disso, a Torá nos ensina que ele estava no Ur Kasdim, é o lugar que ele nasceu, viveu, e ele era a única monoteísta que viveu na época. E quando tinha um rei chamado Nimrod, que declarava um rei, declarava um Deus. O Abraão falava contra isso, falava para todo mundo, ele não é rei, ele é ser humano, ele é homem igual eu, você, tem um Deus que domina tudo. O Nimrod, claro, não gostou disso, pegou ele e falou, ou você ajoelha na frente de mim e você declara que eu sou Deus, ou eu jogo você dentro de uma fornalha. Agora, não é uma qualquer fornalha, é uma fornalha gigante, que, só para você entender, hoje tem nas escavações arqueológicas no Iraque, acharam uma fornalha tão grande que podia caber uma cidade inteira dentro. É uma coisa imensa. Claro que Abraão não aceitou. Os relatos talmúdicos contam para a gente que ele foi jogado no fogo e Deus fez um milagre. Ele criou um jardim dentro do fogo. E o Abraão andava dentro desse jardim, comia os frutos e andou tranquilamente dentro da fornalha. O irmão dele, Aran, que é o pai da Sará, é o pai do Lot, ele viu tudo isso. Ele tinha
medo, desconfiança. Claro, ele é irmão do Abraão, viveu com ele. Saber que Abraão não é maluco, mas vai se jogar no fornalha também. Então ele falou assim, se Abraão vai sobreviver, eu me jogo junto com ele. Se ele vai se queimar, então eu vou declarar que ele morreu. E quando perguntaram a Arão, e você? O que você fala? Quando ele viu que Abraão conseguiu sobreviver, tinha um milagre, ele falou, claro que tem um Deus no céu. E fui pulado, fui jogado dentro do fogo. Claro que ele foi queimado, por quê? Porque ele não fez por mérito de mesmo sacrificar ele a si mesmo para Deus. Fala, Deus é um, eu morro por isso. O que Abraão fez. Aqui acaba a história do Arão. Depois, ele volta como irmão de um grande líder do nosso povo, como Arão, irmão de Moisés. E dessa vez, quando a gente vai ler a história que Moisés subiu no Monte Sinai e deixou a liderança na mão de Arão. E quando Arão enfrentou o povo que queria construir um bezerro de ouro, fazer idolatria, ele tentou enrolar, tentou fazer, mas no fim, aconteceu que ele não conseguiu prevenir. O que ele tinha que fazer? O que Arão não fez. Você tinha que me matar, eu não vou fazer idolatria. Mas ele não fez isso. E o povo construiu o bezerro de ouro. E Moisés tinha que quebrar as tábuas. Fracassou nessa vez também. Na próxima vez, ele volta com um grande guerreiro do exército de David, do rei David. Chama Urias. Todo mundo conhece a história de Urias, que era o marido da Batsheva, que depois que ele foi para a guerra, o David queria ficar com a Batsheva. Então, só um detalhe, qualquer soldado dos soldados do rei David, quando saía para a guerra, divorciava das mulheres. Não ficava casado, porque em caso que ele vai morrer na batalha, não vai poder casar. A mulher não vai poder casar de novo se não traga o corpo dele. E naquela época enterrava onde que a pessoa morreu. Então, para evitar esses problemas, antes de sair para a guerra, os soldados já divorciaram as mulheres. Esse é um dos motivos que Urias não queria ficar com a Batsheva, porque não era a esposa dele. Mas o David, como tinha contato com o divino, sabia ver as coisas, era realmente quase uma profeta, ele sabia todo esse processo. Ele sabia que Urias tinha que morrer para servir o divino. Por isso ele mandou ele com carta para Yoav, o general, para mandar ele para frente da batalha. É claro que morreu lá. Só que acontece, ele morreu para servir o divino? Sim, mas foi na conta própria dele? Não. Foi o mandado do rei. Então, tem que voltar de novo. Dessa vez, ele voltava como, de novo, Uriel, o grande sacerdote do templo. Okay? Dessa vez, quando os gregos queriam colocar estátuas dentro do templo, que era uma coisa que não era para fazer, ele falou, vocês podem me matar, vocês não vão deixar isso acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Mataram ele e botaram estátuas. Mas, dessa vez, ele cumpriu o papel que tinha que fazer. Como vocês podem ver, Aaron, Urias, Uriel, são mesmos nomes em pouquinhas mudanças. Ok? Essa o Arizal conta para a gente esse processo, como passou durante mais de 1500 anos. A alma de uma pessoa reencarnou para servir um papel que tinha que fazer. Mas agora eu vou contar para vocês uma história que não conta de uma pessoa, mas sim conta
de milhares e milhares de pessoas simultaneamente. Em Gênesis 34, a gente pode ler a história da filha do Jacob, nosso patriarca, a Diná, que ela foi raptada por Shem, quando o Shem queria casar com ela. E tinha toda essa história, podem ler essa história em um capítulo só que os irmãos do Diná, os filhos de Jacob, falaram para eles: se vocês querem casar com nossas filhas, vocês vão ter que ser como a gente, circuncisados. E no terceiro dia, depois que o Shem e o pai dele circuncisaram 24.000 pessoas da cidade deles, o Shimon e Levi foram para aquela cidade do Shem e mataram os 24.000 pessoas. E parece que aqui acabou a história. Mas não é. Depois, no livro de Números, capítulo 25, a gente lê de novo, tem uma história interessante. Que depois que o Bilaam não conseguiu amaldiçoar o povo judeu, o Bilaam falou para Balac: manda as mulheres para seduzir os homens, porque isso com certeza vai criar uma raiva nos olhos do Deus deles, que o Deus deles odeia esse tipo de coisas. Agora, quando a gente vai ler, nós vamos ver que o presidente do tribo do Shimon, ele ficou com a princesa moabita, tá? E mesmo na frente de todo mundo. Ficou em conceito bíblico, tá? Ficou mesmo. E o Pinchas, que era uma pessoa muito devoto a Deus, ele viu isso, ele sentiu uma ira tão grande, tão inveja tão grande para Deus, ele pegou uma flecha e matou os dois juntos. Só que quando isso aconteceu, já passou uma praga dentro do campo do tribo do Shimon e matou 24.000 pessoas do tribo do Shimon. Olha os nomes. Só que acontece, na hora que ele matou, o Pinchas matou o presidente do tribo do Shimon e a princesa moabita, cessou a praga. E morreram exatamente 24.000 pessoas. Não 24.001 e não 999. Exatamente 24.000. Ok. Nessa história não acabou. Porque no Talmud, a gente vai lendo do Rabi Akiva. O grande Rabi Akiva, que nossa Torá, nossos alachot, todo o conhecimento que nós temos hoje, bem esclarecido através dele. É um grande sábio do povo judeu. E quando ele foi para estudar, durante 24 anos, ele conseguiu acumular 24.000 alunos junto com ele. Em uma época, depois de Pesach, entre Lag BaOmer, começaram a morrer esses 24.000 pessoas. Em 33 dias, morreram 24.000 alunos do Rabi Akiva. Esse número voltou de novo. E depois de alguns anos, ele voltou a reiniciar tudo. Ele tinha os alunos, novos alunos, os grandes Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Meir Baal HaNes, que são os grandes cabalistas, grandes sábios do nosso povo hoje. Tá? Mas depois de alguns anos, que a esposa dele, Rachel, faleceu, tinha um rei, Apóstromos, que era muito malvado, governava Israel e sempre desafiava o Rabi Akiva. Em uma das discussões, tá, a mulher desse rei começou a prestar atenção mais e mais no Rabi Akiva. A história é bem interessante, mas no fim, quando o rei morreu, essa rainha converteu e casou com Rabi Akiva. Ok, essa que o Arizal conta para a gente que aconteceu até agora. Agora, como que ele explica isso? Primeira coisa, o Shimon, que Levi, que tinha a ideia de matar o Shem, e os 24.000
pessoas da cidade do Shem reencarnaram de novo. O Shem se reencarnou como o presidente do tribo do Shimon, a Diná reencarnou como a princesa moabita, e os 24 mil pessoas, cidadãos da cidade do Shem, reencarnaram como as pessoas da cidade do tribo de Shimon. A ideia, o Arizal conta assim, eles morreram como judeus, mas na época ainda não tinha a Torá. A Torá foi entregada depois, no Monte Sinai. Então, naquela vez, eles nasceram como judeus, mas pecaram e fizeram idolatria. Por isso veio a praga e morreram os 24 mil. Na terceira vez, o Shem, que nasceu como presidente do tribo do Shimon, dessa vez nasceu como Rabi Akiva. Na hora que Rabi Akiva fez a tshuva e virou um grande sábio do povo judeu, ele consertou o que tinha que consertar. E a Diná que reencarnou com a princesa moabita, e de novo reencarnou com a rainha, que depois casou com Rabi Akiva. Então, os casais sempre juntam. E os 24 mil alunos do Rabi Akiva, dessa vez, reencarnaram como os grandes sábios, os grandes estudiosos do Rabi Akiva. E nessa vez, de acordo com a Arizal, eles terminaram o papel deles. Então, nós podemos ver, ao longo da história, tem muitas histórias ainda dentro da Torá, dentro do que a gente pode mostrar e explicar. Mas eu queria terminar com uma história de um dos grandes mestres do nosso povo, o fundador do movimento hassídico, o grande rabino Israel Baal Shem Tov, que ele conta, tinha uma história que um aluno dele, o Magid Mimezrich, que depois herdeu o movimento hassídico, veio para ele um dia e falou: grande mestre, meu rabino, eu não consigo entender uma coisa na Torá. Como funciona a lei de reencarnações? Por quê? Porque na Zohar está escrito, no Tratado de Mishpatim, corresponde ao Tratado de Mishpatim, ou porção de Mishpatim da Torá, quando está escrito olho por olho, dente por dente, pena por pena, etc. Rabi Shimon Bar Yochai fala assim: essas são as leis de reencarnação. Essas são as regras que a pessoa reencarna. Por quê? No judaísmo é proibido você machucar ou ferir qualquer outro judeu. Em caso você, vamos pôr, cortou a mão de alguém, é proibido cortar a sua mão. Como você conserta isso? Ou você paga para ele, ou você não paga, você vai ter que reencarnar e consertar esse erro. Não que você vai ser punido fisicamente se você machucou alguém fisicamente. Então, o Magid Mimezrich não conseguiu entender como funciona. Então ele foi para o mestre dele. O mestre dele falou para ele: olha, amanhã, bem cedo de manhã, vai lá no riacho, fora da cidade, e senta lá. No final do dia, vem contar para mim o que você viu. Ok. O Magid Mimezrich foi lá, fora da cidade, lá do riacho, e sentou, escondeu bem, ficou quieto. E ao longo do dia, da manhã, chegou de repente o cavaleiro, montado de um cavalo majestoso, grande, parecia uma pessoa bem rica, bem de vida. Chegou lá no riacho, desceu do cavalo, deu um pouquinho para o cavalo beber água, comeu um pouquinho, e dançou um pouquinho, descansou, e depois de uma hora continuou no caminho. Só que ele não percebeu que o saco de dinheiro caiu, e ficou lá embaixo da árvore onde ele descansou. Logo depois, chegou uma pessoa, um pobre, podia ver pelas roupas dele que não era uma pessoa que tinha mais sorte da vida. Sentou lá abaixo da árvore, descansando um pouquinho do sol. Ele viu o saco de dinheiro. Com toda a alegria, pegou o saco, olhou para cá, para lá, e casa que não tem ninguém, não tem nome, não tem nada, pertence a ele, levou o saco de dinheiro e foi embora. Passa um pouquinho, chega mais uma pessoa. Já não era tão pobre, mas era uma pessoa comum. Parecia que é viajante.
sentou abaixo da árvore, descansou também, tomou um pouquinho de água do riacho, e logo chegou o cavaleiro, tudo furioso, tudo nervoso, pegou o cara abaixo da árvore e começou a bater nele. Bater. Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Começou a bater. O cara falou, não sei. O cara desistiu, viu que ele não vai achar o dinheiro dele, largou o coitadinho e foi embora. Aqui parece que acabou a história. O Magen Mezritch voltou à cidade e contou tudo isso para o mestre dele, o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov falou para ele, vou te contar o que aconteceu. Tinha duas pessoas, eram sócios. Um dos sócios era muito rico, era não muito rico. O rico começou a pegar dinheiro do negócio, roubar. E o pobre decidiu levar o rico para o juiz, para a justiça. Só que, claro que o rico, como não era uma pessoa muito honesta, também subornava o juiz. O juiz, decidiu para o lado do rico. Claro, e o pobre ficou sem dinheiro e sem negócio. Só que aconteceu dessa vez, nessa vida, eles voltaram. O rico, o dinheiro que ele roubou, aquele cavaleiro, tinha que perder porque não era dele. E o pobre recebeu o que era dele na vida anterior, na vida passada. Mas quem foi aquele que foi apanhado? Perguntou o Magen Mezritch. Então esse foi o juiz. O juiz que decretou contra o pobre recebeu também o que ele merece. Obrigado.